saúde, buscador da super saúde. Todos vocês querem ter saúde. Então precisamos falar de algumas coisas que roubam a saúde de nós. E uma das coisas que mais rouba a saúde é o alimento errado, ou a comida errada. Hoje eu vou falar dos 20 piores. Não, vamos falar de certo. Vou falar das 20 piores comidas que você pode ingerir. Vamos combinar, né? Que há uma enorme diferença entre falar de comida e falar de alimento. Comida é tudo aquilo que pode ser comido. Uma comida pode servir de alimento ou uma comida pode servir de veneno. Alimento, óbvio, é o que alimenta, aquilo que nutre de alguma forma o nosso corpo. Chamar qualquer comida de alimento é diferente. Uma comida que prejudica o corpo não pode ser chamado de alimento. É quase um contrassenso. Então eu estou chamando esse vídeo os 20 piores alimentos. Não, na verdade eu tinha que chamar as 20 piores comidas que prejudicam o nosso corpo. A maioria dos que eu vou falar aqui não tem nada de nutritivo. Tem algumas coisas nutritivas e outras coisas que não são, que são venenosas, e ao botar na balança, os venenos são piores do que os nutritivos. Isso você vai ter que aprender. Outras são só venenos, que é só veneno, por amor de Deus, vamos parar de comer. Veneno é uma comida ou bebida que colocamos para dentro do corpo, que não tem nenhum nutriente, que não nutre nada o organismo, e antes, pelo contrário, traz componentes, substâncias que prejudicam o nosso organismo. Não é um veneno que mata a curto prazo, como uma dose de arsênio, não sei o quê, mas causa destruição celular, causa danos cumulativos, que vão causar problemas de degeneração das células, dos órgãos, do corpo, trazendo doenças que levam à morte. Algumas comidas venenosas, como o açúcar, mesmo fazendo muito mal, não nutrindo nada, pode trazer algum benefício. Mas não tem nenhum benefício comer o açúcar? Tem sim. O açúcar é uma fonte de energia. Então não é tão ruim assim. Não, é muito ruim. É o pior fonte de combustível que existe. É como se tu usasse no teu apartamento um fogo de chão para fazer comida. Causa fumaça, fuligem, suja tudo. Isso é usar o açúcar como energia. Existem dezenas de outros combustíveis mais nobres do que o açúcar que o nosso corpo pode usar como combustível. A gordura é um deles. Então, o açúcar é o exemplo clássico de veneno. Então, ele não tem nenhum benefício, né? Ele só causa problema. Vai antecipar a morte, vai causar tantas doenças que vai antecipar a morte. Quando eu digo que o açúcar causa tanto problema que antecipa a morte, eu já estou imaginando que alguém vai escrever nos comentários aqui embaixo, diz assim, todo mundo morre igual, então não tem por que não aproveitar as coisas boas que a vida nos dá. Sempre tem alguém escrevendo isso. Observe lá que vai ter alguém, sempre tem. Em primeiro lugar, vamos colocar assim, tem duas coisas na frase desse nosso desligado amigo. A primeira coisa, o problema não é morrer. Eu não tenho nada contra a morte. Eu só não quero morrer 10 anos antes da minha data marcada. Não quero morrer antes de cumprir o meu propósito de vida, a minha missão cósmica. E também não quero perder a minha capacidade funcional, a minha capacidade mental, a minha capacidade cognitiva vários anos antes da fim da morte. Eu quero ficar com essa clareza mental até o último dia de vida. Mas o que eu menos quero, na verdade, é não provocar. O que eu menos quero é provocar degenerações do meu corpo, gerando doenças graves como câncer, Alzheimer, AVCs, infartos,
todas essas doenças que levam um processo de sofrimento durante os últimos 3, 4, 5, 10 anos de vida. Isso que eu não quero. Então, segundo lugar, não vou morrer, mas vou morrer na hora certa, sem sofrer. Segundo, eu concordo com aquelas pessoas que dizem que devemos aproveitar o lado bom da vida. A pessoa tem que ser muito atrapalhada de cabeça para não querer aproveitar o lado bom, as coisas boas que a vida oferece. Nós só precisamos decidir o que é coisa boa e o que não é coisa boa. Por exemplo, usar cocaína não é uma coisa boa que a vida oferece, por mais prazer e satisfação que a cocaína traz. Alguns que usam, enquanto eu estou no efeito da cocaína, eu me sinto feliz. Isso não é uma coisa boa. Eu quero me sentir feliz sob o efeito dos neurotransmissores, da endorfina, da anandamida, da serotonina, todos isso que nós já falamos em vídeo anterior. Isso que é a felicidade verdadeira. E como já que eu falei da cocaína, vocês sabem que o açúcar mata mais que a cocaína? O açúcar mata mais porque ele causa mais doenças degenerativas do que a cocaína. A cocaína destrói o cérebro, deixa o cérebro do coitado lá como um pudim, não serve para nada. Mas a cocaína mata mais, infelizmente. Falando ainda do falso prazer de comer açúcar, ou comer e beber qualquer uma das 20 comidas venenosas, das piores comidas que eu vou falar. As pessoas que comem açúcar, que comem doce, acreditam que gostam e que têm gosto agradável. Se elas deixarem de todas elas que deixam de comer açúcar durante um tempo e voltam a comer um doce, todas vão sentir um gosto enjoativo, um gosto desagradável, não só na boca, mas uma sensação desagradável no corpo. Porque a gente cura aquele paladar errado do açúcar. Vai também para as 20 comidas piores que existem. E já que eu falei em abandonar o vício do doce, ou do refrigerante, ou do chocolate, ou de qualquer daquelas coisas, tem uma coisa que todas as pessoas que largam sempre dizem, todas que param de comer açúcar para tomar refrigerante, dizem sempre a mesma frase: eu nunca pensei que fosse tão fácil. Mas é regra. Eu ouço isso diariamente no Procer. Eu nunca ouvi lá no Procer alguém dizer assim: puxa, foi difícil largar o açúcar. Tudo diz assim: foi fácil. O difícil é antes de dar o primeiro passo. E por falar em primeiro passo, é muito, muito, muito mais fácil largar de uma hora para outra uma dependência de alimento desses do que largando aos poucos. Aqueles que param de comer doce de uma hora para outra perdem a compulsão para o doce em uma semana apenas. Aqueles que largam aos pouquinhos vão perder depois de 2 ou 3 anos ou nunca perdem. Então, se queres largar uma coisa que está te atrapalhando a saúde, larga de uma hora para outra, lute por uma semana e pum, está livre disso. Vamos voltar aqui ao tema das 20 piores comidas. As comidas que fazem mal. Vamos lá, qual é o pior de todos? Eu já falei, o açúcar. Qualquer açúcar, mesmo o açúcar orgânico, mesmo o açúcar de coco, por mais qualidade que tu ouça na propaganda, é para te enganar. Todo açúcar não tem nada, 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 nada de nutriente, só atrapalha. Todo açúcar produz aumento da insulina. A insulina produz a inflamação produz todas as doenças. E aqui eu estou falando dos dois grandes problemas dos alimentos errados: a insulina e a inflamação. Segundo, qual que vocês acham que é o segundo pior comida que existe? Não vamos falar de alimento. Provavelmente vocês acertaram. As farinhas de trigo, as farinhas com glúten.
Por causa desses dois motivos que eu acabei de falar. Primeiro, porque aumenta muito a insulina. Quanto mais insulina, mais provoca danos no organismo, mais aumenta a inflamação, mais aumenta as doenças, mais aumenta blá, 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 blá. E segundo, porque as farinhas de trigo têm glúten, e por ter glúten, destrói a saúde intestinal. E ao destruir a saúde intestinal, põe no saco todos os teus esforços de saúde. Tudo que tu faz para ganhar saúde se perde por causa da perda da saúde da membrana intestinal. E já que eu falei em farinha de trigo, a farinha de trigo integral é pior que a farinha refinada, porque a farinha de trigo integral recebe uma adição de glúten, daí piora mais. Terceiro, já que eu falei na farinha de trigo, todas as demais farinhas aumentam muito a produção de insulina. E a tapioca é muito produtora de insulina. É tão ruim quanto a farinha de trigo para produzir insulina. Assim, a tapioca tem a vantagem de não aumentar o glúten. Quarto, todas as comidas que têm substâncias químicas dentro delas são venenos. Ou seja, nós estamos falando de todas as comidas que passam por processos industrial. Tudo que tem qualquer substância. Olha lá no ingrediente. Se tiver uma substância química que você não conhece, aquilo está fazendo mal para vocês. Isso inclui os adoçantes, mesmo os adoçantes que. Ah, stevia é bom. Não é bom. Ela é bom apenas para parar de comer o açúcar até começar a tomar o café amargo. E já que nós falamos em comida industrial, o quinto são todos os alimentos infantis industrializados. Meus queridos amigos, poupem as nossas crianças de dar produtos industrializados para eles. Não deem doces também, mas também não dê salgadinhos, bolacha recheada, bolachinha, qualquer coisa, bolos industrializados, por favor. O organismo das crianças é muito frágil para suportar essa química que nunca, nunca, nunca é metabolizada no corpo. Toda química, ela é às vezes ela é quebrada pelo fígado, mas se o fígado já estiver meio comprometido, toda a química é guardada, ela fica armazenada lá, podendo ser liberada em qualquer momento. E já que eu falei dos alimentos infantis, o sexto, todos os sorvetes. Todos os maravilhosos sorvetes. Exceto que se tu fizer um sorvete em casa com água e limão, alguma coisa assim, bem caseira, mas comprou na rua é lixo. Ah, mas é tão gostoso? Claro que é, durante uma fase. Hoje eu já não consigo mais assar, mas era uma das coisas mais difíceis que eu tive. Falando também em criança, por favor, não deem refri para as crianças. Refri é lixo puro. Se tu der ainda um suco industrializado, tem alguma vitamina naquele suco. É um veneno também. Não é para dar. Mas se tu der uma Coca-Cola, uma Coca Light é pior que a Coca comum, então tome a Coca comum. Agora, qualquer desses refri, qualquer desses sucos industrializados, tudo que é. Popem as crianças disso, popem as crianças. O organismo dela não aceita isso. Já que eu falei dos refri, a cerveja é um dos venenos. Agora chegando o verão, né? A cerveja é chamado pão líquido. A cerveja tem muito glúten. A cerveja produz muita insulina. Ah, então não bebe nada de bebida alcoólica? Bebe, claro. Toma vinho. No verão, toma vinho branco. Toma um espumante. Claro, não estou falando, estou bebendo todos os dias, estou falando agora minhas comemorações. Purem da cerveja. Ah, mas eu adoro cerveja. Mas se você largar e começar a melhorar o teu paladar com vinhos, até vinhos de melhor qualidade, daqui a pouco você não vai gostar mais da cerveja. Já vamos ficar nas bebidas aqui. Todas as bebidas energéticas, os Gatorades da vida.
Todas as bebidas energéticas é lixo ao quadrado. Tem químicas desnecessárias. Tem adoçantes, edulcorantes, aromatizantes, antes, tudo isso é errado. E agora um outro veneno grave, mas que tem nutrientes. É o suco de fruta natural espremido na hora. Eu fiz um vídeo sobre isso já. Ali sim entra a analogia da balança. O suco de fruta tem vitaminas, tem minerais que ajudam a pesar, mas tem muita frutose que produz insulina e faz com que o prato da balança dos benefícios se perca todo. E já que falei de uma coisa tida como saudável, e não é saudável, é veneno. Assista um vídeo lá que tem, procure lá no YouTube que tem um vídeo sobre isso. Um alimento que é dado para as pessoas doentes e que faz muito mal e que piora todas as doenças é a batata inglesa cozida. Não tem hospital que não dá um perezinho, uma batata cozida, porque dizem que esse alimento, né? Se você comer 50 gramas de batata inglesa cozida e 50 gramas de açúcar puro, a batata inglesa faz mais mal do que o açúcar puro. Se botar o açúcar puro numa categoria de 100, a batata é pior, é 114. E ela tem tão pouco. Ah, mas tem fibras. É tão pouca fibra que uma folha de alface tem mais fibras que a batata inglesa. Uma outra coisa, já que falamos em doença, uma outra comida venenosa que a Sociedade de Cardiologia deu a chancela positiva é a margarina. Que coisa horrível! A Sociedade de Cardiologia dizia que a margarina Becel é saudável. É plástico. A margarina não existe na natureza. A margarina é uma combinação de produtos químicos sintéticos e se botar mais uma molécula vira plástico. É lixo, lixo, lixo. Não tem absolutamente nada de nutriente. É só veneno. Tá? E como é que eles dão esses carimbos? Olha, vamos tentar explicar. Eu não acredito que os colegas cardiologistas lá da sociedade brasileira sejam corruptos que ganharam dinheiro para isso. Eu prefiro acreditar que eles sejam ingênuos, que eles não pararam para pensar. Eles não podem acreditar nisso. Mas vamos adiante. Uma outra coisa muito importante que faz muito mal são todas as carnes processadas. E daí, quando a gente fala de carne processada, entra todos os embutidos, dos piores, como a salsicha, aos menos piores, como o presunto gordo, peito de Chester. Tem umas coisas horríveis junto com a salsicha, é horrível. Salsicha só tem lixo. O nuggets, aquele que é a mistura de lixos da galinha, só as coisas ruins da galinha, cheio de porcaria ali dentro, cheio de química também. Pipoca de micro-ondas. Pipoca de micro-ondas é um veneno. Eu não falei da pipoca feita em casa por ti. E se você fizer uma pipoca em casa, use uma gordura boa, use uma banha de porco, uma gordura de coco. Não usa gordura trans. Gordura trans, tá claro, todas as gorduras trans. Gordura trans, assim, quando está escrito zero gordura trans, não é zero gordura trans. Eles têm, se você olhar, vai encontrar gordura hidrogenada, gordura esterificada, gordura alterada. É impossível fazer qualquer produto industrial sem botar gordura alterada, gordura vegetal alterada, porque ele precisa disso para dar o gosto, precisa disso para conservar. E já que nós falamos em gorduras horríveis, todos os óleos vegetais, desde o famigerado óleo de soja até o óleo de canola, que muitos dizem que é saudável, é mentira. Todos os óleos vegetais que passam por processo industrial para ficar líquido são
venenos, eles causam um grande mal no corpo, eles aumentam o índice de inflamação, eles aumentam o índice de doença. Ah, e o azeite de oliva não é um óleo vegetal? Não, ele não é um óleo vegetal, ele é um azeite, ele vem da azeitona. E ele é feito, o extra virgem, que é o que a gente recomenda. Ele é feito por prensagem a frio. É pegar a azeitona e esmagar, e aquele líquido que sai é o azeite extra virgem. Não passa por processo industrial. Assim também o óleo de abacate, que passa por esse processo. Frituras. Toda vez que você fizer uma fritura, aquela gordura, ela acaba sendo oxidada e começa a ter comportamentos prejudiciais à saúde. Nunca, nunca, nunca comam frituras feitas nas ruas. Em primeiro lugar, tenta imaginar aquele pastel de rodoviária. O cara que faz o pastel, ele vai botar a gordura, um óleo de coco, vai botar o óleo de soja baratinho. O óleo de soja baratinho, óbvio. E quando ele frita o pastel, ele joga fora aquele óleo e põe um óleo novo para pistar o outro pastel? Não, ele frita, 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 frita. E à medida que vai evaporando ou saindo, que vai diminuindo o nível, ele derrama mais. Nunca põe fora aquilo ali. É hiperoxidado. Se você um dia quiser comer numa fritura, faça na tua casa. Compre aquelas panelas air free. Faça uma fritura em casa usando banha de porco. Não é 10, mas faça o teu pastel em casa. A tua batatinha frita é um veneno. Mas é melhor a de casa do que a da rua. 18. Pizza congelada. E quando a gente fala em pizza congelada, todos os alimentos congelados são veneno. Se você quiser fazer pizza, tenta fazer com uma massa sem glúten, tenta fazer com pizza de berinjela, tenta fazer uma pizza caseira, mas não compra pizza pronta, não compra pizza congelada. Tenta evitar todos os alimentos congelados, exceto o peixe congelado, que ele não passa por um processo de cozinhar. Lasanha congelada, nunca. Sei lá, qualquer alimento, se você comprar peixe congelado, pode. Peru congelado agora, pode. Não estou falando disso, eu estou falando dos alimentos que são cozinhados, ou fritos, ou assados e são congelados. A soja, tirem toda a soja da vida. A soja ela tem vários componentes. Ah, mas tem alguma soja que eu possa comer? Tem gente que diz que a soja é saudável. Eu troquei o leite comum por leite de soja. Não, trocou o horrível pelo pior. Não sei qual é dos dois é o pior. A única soja que você pode comer é a soja que passa por um processo de fermentação e ainda que é o queijo tofu, por exemplo. E ainda assim não pode comer todos os dias. Quer dizer, poder pode, não deve comer todos os dias. E qualquer molho industrial, ketchup, molho de salada, molho para massa, molho de tomate, tudo isso não. Então, esses são os 20 comidas que eu acho os piores. É claro que eu não falei de todos, tem muito mais. Se você te lembrar de alguma que achava importante estar na lista, coloque aqui embaixo nos comentários, e daí as pessoas vão aprendendo com isso. E sempre que eu digo que a gente não deve comer tais e tais e tais comidas. Eu sempre leio nos comentários aqui embaixo alguém dizendo assim: e se eu não comer isso, eu vou viver de quê? De que nós vamos viver? Eu vou viver só de ar? E eu sempre dou a mesma resposta. Se você não está preocupado com a tua saúde, coma tudo que tu quiser. Se a saúde para ti não é importante, come doce, come fritura, e ri da cara daqueles que estão preocupados com a saúde. Só aqueles que estão preocupados em ganhar saúde, em não ter doença, em ter uma vida melhor, esses sim precisam tirar os venenos que prejudicam a saúde, que diminuem, que aumentam a inflamação, que diminuem a energia do corpo.
Eu tento sempre comer o que eu chamo de alimento de verdade, ou a comida de verdade. E o que é um alimento de verdade? Aquilo que a minha avó comia, que a minha bisavó comia. Ah, mas eles comiam cuca. Ah, mas quando é que eles comiam cuca? De vez em quando. O que tinha nos armazéns era saco, quer dizer, eu comprava granel, não tinha nada. Me veio agora à mente aqui uma frase do filósofo grego Sócrates, que estava passeando lá no mercado em Atenas, e os vendedores do mercado assim, Sócrates, está precisando de alguma coisa? Sócrates, está precisando de alguma coisa? Sócrates, quer alguma coisa? E ele diz assim, não, 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 eu só estou vendo quanta coisa eu não preciso para ser feliz. E aí vem uma outra frase muito, muito famosa. Os participantes do ProSer que adotam uma alimentação saudável, todos eles comentam a mesma coisa assim. Quando eles vão no supermercado, passam direto para o corredor, sem entrar em vários corredores, eles dizem assim: quanta coisa eu não preciso comprar para me alimentar, quanta coisa eu não preciso comprar para ter uma alimentação saudável. E por falar nisso, mas é muito caro ter uma alimentação saudável. É exatamente o contrário. As pessoas que se alimentam bem, fazendo todo um processo de alimentação adequada, utilizando também o jejum intermitente, todas elas gastam no final do mês menos dinheiro, gastam menos para ter alimentação mais saudável do que aquelas que comem os alimentos veneno. É muito mais econômico se alimentar bem do que comer junk food, comida lixo. E sempre que você comer alguma coisa que cause dano, agora vem festa, eu vou comer lá ambrosia. Lembre-se, causou dano, o corpo precisa reparar. Então, dê um tempo para o corpo reparar. Fica 1, 2, 3 dias, vai fazer mais exercício, porque se tu começar a acumular dano em cima de dano, você vai gerar problemas na sua saúde. E se você já gerou problemas na sua saúde, chamados de doença, você precisa recuperar essa saúde. Então, quanto menos dano causar, mais depressa você vai recuperar. É uma decisão tua. É só você que decide. É só você com a sua consciência. Não tem que dar explicação para o marido, para a mulher, para o filho, para o pai, para a mãe, para os vizinhos, para ninguém. Tu tem que dar explicação para a tua consciência. Vive o que é a tua consciência. Quer chutar o balde? Chuta com todo prazer. Mas depois faz alguma coisa de compensação. Nunca se arrependa do que está fazendo. E na busca da super saúde, lembre-se que dia 4 de janeiro, daqui a 3 semanas, começa o workshop A Conquista da Super Saúde. Se você já está inscrito, vou te ver lá. Se você não está inscrito, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo para você poder se inscrever. Lembre-se, é online, é gratuito, vai ter aulas poderosas sobre conquista de saúde, vai ter hangouts ao vivo comigo para esclarecer dúvidas. Eu espero te encontrar na live de amanhã. E até amanhã eu te desejo